Boa tarde a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas ao seminário Web Repensar a Transformação Digital em Educação e Inclusão como Processo Contínuo na América Latina e no Caribe. Repetindo as boas-vindas em inglês. Relembrando que contamos com interpretação simultânea nesta reunião, vocês podem clicar nos três pontinhos, selecionar interpretação, escolher o idioma de sua experiência. Queremos agradecer à equipe de interpretação. Agora ela vai repetir em espanhol. Este encontro se desenvolve no contexto da arte e contamos com o apoio de Huawei. Essa é uma iniciativa orientada a fortalecer a cooperação regional, inovação educativa e as capacidades dos sistemas educacionais para avançar para uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. A transformação digital está redefinindo os sistemas educacionais e abre oportunidades importantes, novas formas de ensinar e aprender, novas ferramentas para acompanhar trajetórias, possibilidade de acessibilidade, produção de dados, colaboração e inteligência artificial. Mas estas oportunidades não são automáticas. Sabemos que as tecnologias também podem aprofundar desigualdades, se não são projetados, implementados ou avaliados a partir de um enfoque de direitos, equidade e supervisão. Nos perguntamos o que acontece quando olhamos a IA a partir da inclusão, ou queremos dar um passo a mais e nos perguntar como implementar uma transformação digital inclusiva como processo contínuo de política pública. Isto significa que a inclusão não pode aparecer no final do caminho como ajuste ou compensação. Deve estar desde o início no diagnóstico, no desenho das políticas, na implementação, no monitoramento, na avaliação, na formação docente, na governança de dados e na capacidade de ajustar as decisões a partir da evidência e dos contextos reais. Hoje contaremos com três vozes muito relevantes da região para abordar esta conversa a partir de perspectivas complementares: a implementação das políticas e o planejamento educativo, a evidência internacional sobre acesso e equidade, e a cidadania, a ética e a sustentabilidade em contextos atravessados por tecnologias emergentes e inteligência artificial. Dou a mais cordial boas-vindas e passo a palavra a Fernando Salvaterra, do IP Unesco, para apresentar a dinâmica do painel e os nossos convidados. Muito obrigado, Amparo. Como você estava dizendo, justamente este seminário busca se diferenciar claramente do encontro anterior. E nos perguntamos como olhar a IA a partir da inclusão. Hoje o foco está em outra pergunta: como conseguir fazer com que a transformação digital educativa na era da IA, de forma inclusiva e adaptativa, e principalmente sustentada em sistemas educativos complexos e desiguais, como temos na região. Por isso, hoje vamos trabalhar com três entradas. Uma primeira é a implementação adaptativa: como passar de políticas que podem estar muito bem formuladas para práticas reais que possam se adaptar aos contextos. O IP, Unesco, assinala que o gap entre política e prática é um dos grandes obstáculos das reformas educativas e a informação deve ocupar esse lugar central nos processos de mudança. A segunda entrada é a evidência sobre acesso e equidade. E aqui será a chave o Fórum 2023, que abre a contagem regressiva,
que mostra que o acesso à equidade, finalização de trajetórias e financiamento com este enfoque redistributivo continuam sendo dimensões centrais para pensar qualquer agenda de educação, inclusive a focada na era IA. A terceira entrada é cidadania ética e sustentabilidade, porque a transformação digital não trata apenas de plataformas, infraestrutura ou inteligência artificial. Também implica perguntar que capacidades cidadãs ou democráticas, capacidades críticas e éticas precisamos para formar, viver e participar nessas sociedades que estão crescentemente digitalizadas. Por isso estamos hoje com Alexandra Cardini, chefe do IP-Unesco na América Latina e Caribe, Laura Stepanovic, oficial de projetos do Informe de Segmento de Educação no Mundo, Gem Report, e Christian Brava, coordenador associado de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania Mundial, no Escritório Regional da Unesco, em Santiago. Como quem nos acompanha nesta aliança regional da arte, sabe que cada bloco terá 5 minutos de intervenção, por isso pedimos às painelistas que sejam restritos com o tempo, uma reação ou pergunta de outro colega e um momento de fechamento. No final, teremos uma conversa cruzada e uma rodada final. E agora vou passar a palavra a Amparo para o nosso primeiro bloco. Muito obrigada, Fernando. Vamos começar nosso primeiro bloco, implementar políticas digitais inclusivas em sistemas complexos. E convidamos nossa primeira painelista, Alejandra Cardini. Que prazer, Ale. Vamos começar com você, retomando uma preocupação central do IP, que é o gap entre política e prática. Em transformação digital educativa, vemos muitas políticas com objetivos muito valiosos de inclusão, equidade e inovação, inteligência artificial, dados, mas nem sempre essas políticas conseguem modificar o que acontece nas escolas, nas salas de aula, nas trajetórias educativas dos nossos estudantes na região. Então, no contexto da implementação adaptativa, na qual buscamos reduzir o gap entre o desenho da política e a prática, e a partir da experiência do IP em planejamento educativo, o que significa implementar políticas digitais inclusivas em sistemas complexos e desiguais? Como podem os estados passar de bons projetos normativos ou tecnológicos a processos reais que aprendam, se ajustem e sustentem a inclusão e a prática? Ale, você tem a palavra. Muitíssimo obrigada, Amparo, pela pergunta desafiadora. É um prazer compartilhar esse espaço com Laura, Christian, Fernando e todas as outras pessoas mais de 300 que vão se somando neste evento. Acho que a primeira ideia para responder essa pergunta é que a inclusão digital não é uma questão que possa ser decretada, ela deve ser implementada. E o que quer dizer isto? Nós podemos ter políticas e planos educativos muito bem formulados, marcos normativos muito sólidos e coerentes, plataformas inovadoras, estratégias muito ambiciosas em relação, por exemplo, ao desafio da inteligência artificial, mas o ponto decisivo está em o que efetivamente ocorre quando essas decisões gerais no papel chegam no território, nas escolas, nas equipes docentes, os estudantes. E esta é uma pergunta muito importante para o IP-Unesco. E vemos com clareza a nossa nova estratégia de meio termo. Como dizia o Fernando, este grande desafio das reformas educativas, que é a distância entre a política e a prática, essa distância entre o planejamento e a ação. Muitas vezes os desafios não estão apenas no desenho diagnóstico de uma política, mas justamente nessas condições que habilitam ou impedem essa política para cumprir seus objetivos. Isso é especialmente importante quando falamos de transformação digital e inclusão, porque estamos falando de mudanças digitais das mais velozes e ao mesmo tempo incertas, que têm que contemplar o sistema educativo. Sistemas educativos muito heterogêneos na região, muito desiguais também.
Por isso, para nós, a abordagem de implementação adaptativa, que é o primeiro tema desta sessão, é tão relevante, porque o tempo todo estamos pensando que não se trata de executar um plano como ele foi escrito, mas sim implementar implica aprender durante o processo, poder antecipar e desenvolver as capacidades necessárias para tornar efetivos esses planos, ouvir os atores, a participação dos atores, gerar mecanismos de feedback, olhar os dados, a evidência, e hoje nós vamos ver com clareza isso com o GEM Report e tudo que ele contribui e ajustar as decisões para a possibilidade de responder a esses contextos. Nesse sentido, este olhar está muito alinhado com a tradição do planejamento situacional, que entende que as políticas não se dão no vácuo, elas se implementam em cenários atravessados por atores, capacidades, conflitos, oportunidades e, em muitos casos também, e cada vez mais, por urgências. Então, 4 temas a levar em consideração para que uma política digital possa ser inclusiva. E eu vou colocá-las como condições gerais para depois a gente continuar conversando nos futuros intercâmbios. O primeiro é contar com diagnósticos situados e baseados em dados desagregados que permitam entender o que está acontecendo efetivamente em cada escola, com os estudantes, quais estão ficando de fora, por quê, em que momento da sua trajetória, e que isso permita nutrir as decisões tomadas. O segundo, importantíssimo, é fortalecer as capacidades estatais, e essas capacidades, não fortalecê-las apenas no nível central de governo, ministérios ou ministérios jurisdicionais nos países federais, mas também nos níveis intermediários, que são aqueles que funcionam conectando essas decisões tomadas centralmente com o que efetivamente acontece nas escolas. Esse governo, esse nível intermediário, é preciso apoiar, e muitas vezes ele fica um pouco alheio às decisões de políticas. O terceiro é gerar mecanismos de monitoramento e ajuste, e eu diria ajuste constante durante a implementação, ou seja, ir recebendo e entendendo o que está acontecendo para ajustar no momento. E quarto, garantir, isso Amparo falou na sua introdução, garantir que a aposta da inclusão esteja presente nas diferentes frentes, que vai da infraestrutura, passando pelo currículo, formação docente, acessibilidade, governança de dados, uso de tecnologias emergentes. E para fechar, reforçar a ideia de que para pensar uma transformação digital a partir da inclusão, é preciso ter clareza sobre que ninguém tem que ficar de fora, mas também clareza sobre a importância, para isso se tornar realidade, de que haja capacidades para implementar, evidências para tomar e ajustar decisões e aprendizagem contínua. Muitíssimo obrigada, Ali. Agora vamos dar a palavra à Laura para comentar esta primeira intervenção da Alejandra. Obrigada, Amparo. Obrigada, Alejandra, pela sua intervenção. Você mencionou alguns pontos que eu acho extremamente importantes: dados desagregados, fortalecimento de capacidades, mecanismos de monitoramento. Nós, do Informe GEM, dando um passo atrás, publicamos em 2023 Tecnologia e Educação, retomando esses pontos. Mas um dos mais importantes que ainda não abordamos é que devemos deixar no passado a ideia de que devemos trazer tecnologia para as salas de aula e só focar em temas como conectividade e plataformas. Nós precisamos ter um olhar mais holístico, precisamos de reformas que nós possamos implementar e ver o seu impacto. E para isso, a tecnologia e a transformação digital deve ser vista a partir de 4 olhares. Eu gostaria de começar a minha intervenção respondendo e relembrando as recomendações que fizemos no nosso Informe 2023, que era a gente nos fazer 4 perguntas básicas. A primeira, se o uso da tecnologia é apropriado para o contexto
local. Isso é extremamente importante, porque o que funciona num país pode não funcionar no outro, o que funciona numa escola privada pode não funcionar na pública, devemos focar no contexto. O segundo, a partir de um olhar de equidade, esse uso da tecnologia exclui os estudantes, então temos que garantir que todas as políticas que quisermos implementar devam incluir todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência. Outra pergunta: a tecnologia é escalável ou foca apenas numa escola, numa sala de aula? Ou podemos levá-la para um nível mais local, mais nacional ou regional até? E por último, se este tipo de tecnologia é sustentável. E ao falar de sustentabilidade, pensamos em dois enfoques: de recursos, ou seja, podemos continuar implementando realmente estas políticas com recursos para a manutenção, um olhar a longo prazo. Meio ambiente também é muito importante, porque frequentemente chegamos na tecnologia e esquecemos desse olhar tão importante. Então, só um lembrete das 4 recomendações do nosso relatório. Eu vou retomar um pouquinho na minha intervenção. E os dados desagregados que estão por trás de tudo isso, dados e evidência. Sem eles não podemos tomar decisões. Muitíssimo obrigada, Laura. Muito interessante resgatar esta reflexão da publicação do GEM Report de 2023 e gostaria de convidar a Ale Cardini para comentar para fechar esse primeiro bloco. Muitíssimo obrigada. Retomar isto que a Laura disse, que é importantíssimo, ter informação que permita olhar para além do acesso e da conectividade. Nesse sentido, buscando essa implementação adaptativa, um excelente exemplo de uso de evidência que tem muita força na nossa região é aquilo que se relaciona com os sistemas de alerta precoce. Não é apenas saber quem tem acesso, mas também como participam, como permanecem, quanto estão aprendendo, em que momento eles se desligam, toda essa informação mais desagregada, territorial, vinculada a uma escola específica, desagregada por território, gênero, deficiência, língua, condição socioeconômica, mobilidade humana, entre outras tantas dimensões da exclusão, é a que permite tomar essas decisões no sistema educativo que tem um efeito muito concreto sobre a aprendizagem e os estudantes. Então, dizer que o monitoramento não seja apenas um mecanismo de controle e cumprimento formal, mas sim uma ferramenta de aprendizagem institucional para corrigir e sustentar a inclusão em todo o processo. Como exemplo concreto da nossa região. Excelente, Alejandra, muito obrigada pela integralidade de todos os temas que você está abordando e vou dar passagem ao Fernando para o seguinte bloco. Obrigada, Amparo, colegas, excelente realmente esta abertura. Acho que põe em contexto aquelas perguntas que a gente queria abordar neste encontro. E agora vamos passar para o bloco 2, centrado em acesso, equidade e evidência, com algumas lições do GEM Report 2026. A intervenção principal vai ser da Laura e a reação vai ser do Christian. Laura, direto ao ponto, o GEM Report 2026 coloca o foco no acesso e equidade, principalmente na conta regressiva para 2030. E o relatório mostra que ainda estamos muito longe de cumprir muitas das metas dos ODS 4, números de estudantes fora da escola aumentando nos últimos 2 anos, finalização do ensino médio continua sendo uma dívida importante, não só na região, globalmente também. A pergunta é, a partir dessa evidência, o que o relatório nos ensina para repensar a transformação digital educativa? Como evitar que as políticas digitais terminem medindo apenas dispositivos, conectividade, plataformas, e que permitam ir um passo além para reduzir os gaps de participação, de trajetória e de aprendizagem. Você tem a palavra, Laura. 5 minutos.
Obrigada, Fer. É uma pergunta muito relevante. O nosso relatório tem 500 páginas, então resumir é quase impossível em 5 minutos, mas eu vou tentar fazer jus. Olhando para a nossa história, o que o relatório GEM faz? Ele tem que fazer o acompanhamento do ODS4, de cada um dos indicadores, e publicamos um relatório por ano com uma parte temática e vemos o progresso de cada indicador. Em 2023, e nós comentamos muito esse relatório, foi a primeira vez que pusemos o foco na tecnologia, mas sempre a tecnologia e a transformação digital foi um eixo transversal. A inclusão também, é claro, no progresso dos sistemas educativos. Para o de 2026, mudamos um pouco a forma de fazer as coisas. Começamos com uma trilogia, que se chama Contagem Regressiva 2030, porque vai chegando a data limite de 2030, temos que ver o progresso alcançado, precisamos celebrar os países que conseguiram fazer mudanças, mas é momento também de olhar para tudo que temos e o que não alcançamos. E isso acontece também a partir de um olhar mais crítico sobre como diferentes tecnologias ajudaram a melhorar o acesso a nossos sistemas de educação. Nosso primeiro relatório foi sobre acesso e equidade. Vamos publicar um ano que vem sobre qualidade da aprendizagem e 2028 sobre relevância, relação da educação com os outros ODSs. E a ideia é que esses 3 relatórios sejam a base de discussão de um novo marco de monitoramento para a agenda pós-2030. E como entra a tecnologia? De forma muito transversal. Um pouco menos no relatório de acesso e equidade, cada vez mais presente, principalmente no relatório de qualidade e aprendizagem, onde teremos um foco que retoma as ideias do relatório 2023 sobre as oportunidades da tecnologia, mas também os desafios. Alguns dados pontuais, nós temos 273 milhões de crianças sem escolarizar, mas também tivemos uma matrícula que foi aumentando drasticamente em todos os níveis. Nós temos ainda muitas dificuldades no acesso em todos os níveis, mas também vemos que, apesar de todos os desafios em nível global, nós tivemos grandes razões para realmente celebrar. O nosso relatório, para quem não teve oportunidade de consultar, centra-se em 5 indicadores: participação em educação pré-primária, taxas de escolarização, matrícula na educação profissionalizante e paridade de gênero. E tentamos decorrer 25 anos atrás e ver as mudanças que os países realizaram e, globalmente, quais foram as lições para uma nova agenda. Acho que isso é bem importante. Nós também conversamos nesse relatório 2023, é que essa transformação digital é muito rápida e não teremos dar oportunidade de dar um passo atrás, como estamos fazendo com outros indicadores que têm sistemas de monitoramento mais robustos, que nós podemos mediar o impacto. A ideia de olhar para trás, para ver o que funcionou e o que não, e fazer recomendação a partir disso, é extremamente importante. Para esse relatório, fizemos estudos de caso na região de 4 países: Chile, em educação superior; Trinidad e Tobago, para a paridade de gênero; Bolívia, sobre equidade; Costa Rica, sobre taxa de escolarização. E não há necessariamente um enfoque de transformação digital, mas sim a ideia de tentar olhar para trás e ver como o acesso e a equidade melhoraram. Nosso relatório tem uma posição que eu gostaria de reforçar aqui, que é que nós acreditamos que nem todos os países partem do mesmo ponto. Quando tomamos a agenda, não todos os países estavam na mesma página em transformação digital, acesso, paridade de gênero, etc. Realmente tentamos reconhecer as trajetórias de cada país. Isso é extremamente importante. Quando falamos de transformação digital também, porque a Colômbia não começou no mesmo ponto que o Reino Unido, El Salvador não começou no mesmo ponto que Quênia.
Então, falar dos objetivos nacionais e das aspirações de cada país é extremamente importante. Eu sei que tenho um minutinho, então vou concluir com isto. 5 pontos muito curtos. Primeiro, sabemos que nem todos os países vão alcançar acesso para todos em 2030, mas isso não significa que a agenda mundial fracassou. Isso é muito importante, porque nós temos uma perspectiva muito pessimista, mas realmente não estamos tão mal. Nós transformamos os nossos sistemas educativos com um enfoque de equidade e inclusão, e a tecnologia ajudou muitíssimo. A tecnologia gerou mudanças realmente assombrosas em muitos aspectos, para pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade. Tivemos um relatório do Pacífico que olhava como a tecnologia conectava diferentes ilhas, as pessoas que estavam em situações mais remotas, mas é claro que precisamos avaliar também os seus lados negativos, né, da tecnologia. No ritmo atual, não vamos alcançar a taxa de finalização superior. Precisamos chegar em 2105 para chegar a uma taxa de 95% nesse campo. E a tecnologia pode acelerar isso, mas só se tivermos reformas como a Laura, como dizia a lei, com capacidades estatais, dados, monitoramento, que não seja apenas trazer a tecnologia, mas garantir que a tecnologia esteja servindo para os nossos sistemas educativos. E 2 pontos para fechar. Para definir o progresso, precisamos repensar a forma de medir os dados e podemos extrair conclusões, mas as tendências devem estar em contexto. Cada país tem seu caminho e realmente as trajetórias dos países e dos territórios são extremamente importantes, não podem ser deixadas de lado. Concluo assim, muito obrigada. Obrigado, Laura, por esta primeira intervenção. Nós vamos deixar o acesso para o relatório. Como você dizia, é impossível de resumir, mas é um espaço que podemos usar para disseminar. Christian, convidamos você a fazer em 2 minutos uma reação a esta apresentação da Laura, deixar comentários, fazer alguma pergunta. Depois a Laura terá mais 2 minutos para responder. Obrigado, Fernando. Muito interessante, um desafio enorme resumir todo esse estudo e toda a informação que está no relatório em 5 minutos, mas tem um dado que eu considero muito relevante, que tem relação aos 273 milhões de crianças fora do sistema, que me lembra um número que às vezes a gente esquece, que é que a região, segundo a Unesco, CEPAL, Unicef, tem 160 milhões de crianças e adolescentes com a educação interrompida durante a pandemia, que foi justamente quando teve o boom da tecnologia, já que estamos falando da tecnologia como facilitador do direito à educação. É interessante pensar que quando houve essa explosão, um grande número de crianças ficou fora do sistema e teve sua educação interrompida. Acho extremamente interessante o itinerário dos diferentes relatórios e permite não apenas entender onde estamos, mas também onde queremos ir. E acho que nesse caso é central. A tecnologia coloca desafios, e eu vou comentar mais em detalhes na minha apresentação, que vão além do acesso, mas não a dispositivos, mas sim a tecnologia entrando como o TICS 2.0. São muito mais desafios. E o acesso deve se traduzir em mais equidade. Isso nos convida a garantir que isso se expresse em capacidade das pessoas de participar de maneira crítica da sociedade. Isso é o que mais me chama a deixar como mensagem, a partir do que a Laura mencionou, para acompanhar os países pós-2030. Entendendo que chegar a acordos e aprender de outros é muito importante, mas isso também pode ser uma orientação para a política. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais do que a Laura não conseguiu comentar.
Muito obrigada, Christian. São pontos extremamente importantes. Acho que a dificuldade, nós estamos numa dificuldade assim, num equilíbrio entre o que podemos medir e as recomendações. E esse olhar mais holístico e humano que podemos ter. Nós temos um indicador sobre transformação digital, que é um indicador que mede as conexão das escolas à internet, compartilhada com a Unesco, a ITU, e mede a conexão. Mas nós dizemos muito que a conexão não é suficiente. Não é só medir quantas escolas estão conectadas. Mas, infelizmente, quanto ao olhar de dados comparativos mundial, é só o que temos. Temos outro caso que eu gosto muito, que é a participação juvenil. Foi um dos indicadores mais difíceis, porque como é uma participação juvenil significativa? Como criar um indicador? E o que é significativo? A mesma coisa acontece com a transformação digital. Realmente, para ter, retomando as ideias da Alejandra, para ter uma transformação como tal, não basta ver a conexão, mas precisamos começar com alguma coisa. Então, é importante ter dados de base e depois passar para o plano político. E para esta parte de advocacy, políticas, análise. E o único recurso que temos é o peer, que dá uma análise de todas as políticas sobre tecnologia e transformação digital. Isso nos ajuda a complementar e somar nos dados que podemos recopilar como tais. Muito obrigado, Laura, Christian, que nos deram esta perspectiva. A Laura justamente nos permite olhar e ver como estamos atualmente e o que precisamos fazer pós-Agenda 2030. O Jam Report vem contribuindo muito nesse sentido e acho muito valioso isso que você contou sobre a série. E agora vamos passar para o bloco 3. Vou passar a palavra para minha colega Amparo. Muito obrigada, Fere, para esse terceiro bloco de cidadania ética e IA para uma transformação digital inclusiva e sustentável. Vamos convidar nosso colega Christian Bravo. Christian, gostaria que você agora nos ajudasse a ampliar o olhar. Nós já falamos de implementação, evidência, acesso, dados e equidade. Mas a transformação digital educativa também coloca uma pergunta sobre os fins da educação. Quais as capacidades que queremos fortalecer, qual a cidadania queremos fomentar e como garantimos que a educação tecnológica contribua para sociedades mais inclusivas, democráticas e sustentáveis. Da perspectiva da educação para o desenvolvimento sustentável e cidadania mundial, como deveríamos pensar a transformação digital e, especialmente, a IA, para que não seja apenas uma agenda tecnológica, mas sim uma agenda ética, cidadã, inclusiva, amigável com o meio ambiente? Qual o lugar ocupado na participação, na convivência, diversidade e sustentabilidade nesse debate? Cris, você tem a palavra. Muito obrigada, Amparo. Obrigada aos colegas anteriores por suas apresentações. Como eu disse na intervenção, em resposta à Laura, eu gostaria de reforçar que quando falamos de AI educação, não estamos falando apenas de tecnologia, estamos falando de que ferramenta usar, que plataforma, que aplicação tem mais potencial, mas também para que queremos a IA na transformação. Porque a transformação digital não é apenas uma agenda tecnológica, é uma agenda educativa, ética e cidadã, de qual é a sociedade que queremos construir. Então, não é apenas trazer tecnologia nova para a sala de aula, mas sim nos perguntarmos que tipo de cidadãos queremos formar nas escolas, que tipo de sociedade estamos pensando em construir num mundo cada vez mais mediado pelos algoritmos. Desde que caminho tomar, o que comer, o que beber, cada vez a tecnologia impacta mais. Isso está presente na recomendação da Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável. A atualização da recomendação histórica de 74, que no fundo tem a ver com o propósito da educação, que deve preparar as pessoas para além de ser um capital humano, ser pessoas capazes de atuar responsavelmente perante desafios complexos, com a convivência democrática, contribuir com o desenvolvimento sustentável, não só ambiental, mas também cultural, social.
E esses são os desafios que encontramos cada vez mais nos espaços digitais. E a região não é exceção. Então, temos grandes oportunidades de acesso ao conhecimento nessa sociedade superconectada, mas continuamos enfrentando desigualdades no dia a dia que têm a ver com acesso, sim, mas também com a enorme circulação de desinformação, discursos de ódio, exposição das pessoas de conteúdos manipulados por IA sem ser capazes de ver que estão sendo manipulados. Então, quando falamos da transformação digital, ela implica também falando de inclusão, democracia, e vi um comentário no chat sobre informação, educação mediática, que é chave como instrumento para facilitar a conversa. A Unesco trabalhou no desenvolvimento de competências para avaliar fontes, compreender como os meios funcionam e produzir conteúdos ética e responsavelmente, mas com a erupção da IA mudou a escala do desafio. Não basta perguntar se a informação é verdadeira ou falsa, precisamos perguntar quem produziu, quais os interesses de trás, com que modelos são treinados, que vozes estão ficando de fora, invisibilizadas, e os impactos ambientais que possuem, porque são muito atraentes para muitos de nós. Nós fizemos nosso avatar com o consumo de água que equivale a uma cidade grande durante dias e não temos noção da escala da economia dos recursos naturais. Isso a partir da Semana de AME na Colômbia no ano passado, uma pressão de Estados-membros por incluir isso numa resolução na era digital, incluindo a inteligência artificial, e diz que é indispensável contar com essas ferramentas para exercer cidadania crítica na democracia. Então, não precisamos formar apenas usuários de tecnologia, mas sim capazes de compreender, questionar, participar nas decisões de seus ecossistemas digitais que organizam nossa vida. A Unesco deu um passo importante em 2024 com os marcos de competência 2030 para docentes e estudantes, que não parte de perguntar quantas pessoas sabem como modelos de inteligência artificial, mas sim como ela pode fortalecer a agência humana, enfoque de direitos e aprendizagem, propondo competências em que os docentes recuperem o centro da conversa, porque a IA não vai deslocar o papel do docente, vai apresentar o desafio do acompanhamento ético, um exercício concreto de formação cidadã. E o marco para cidadãos tem a ver com como os jovens podem formar cidadania para entender as implicações sociais, avaliar os resultados da IA e ver o que está fora, o que está dentro da base de dados da IA. Tem várias coisas acontecendo. Muitas escolas estão agora, meu tempo está acabando, vendo se limitam ou não o uso da IA, ChatGPT, Gemini, etc. E tem a ver com isso, mas tem mais a ver com entender que são ferramentas, veículos para aprendizagem e pensamento crítico. Então, revisar uma resposta de IA como atividade formativa pode ser profundamente valioso, porque continua fortalecendo o pensamento crítico com mais detalhe. Então, eu sinto que é por aí que o desafio passa, não é conviver com a IA, mas sim entender esse convite a repensar a educação, sem perder de vista que o contrato social nos permite aprender a viver juntos da melhor maneira possível. Muito obrigada, Christian. Você nos ajuda a ampliar o olhar de forma muito integral. Queremos convidar a Alejandra para comentar a sua intervenção. Obrigada, Christian. Acho que foi uma intervenção que coloca na mesa de forma muito clara que a transformação digital não pode se reduzir à agenda tecnológica nem técnica especificamente, e que toda decisão tecnológica é também uma decisão pedagógica e cidadã e ética de longo prazo.
E eu me pergunto como levar estas ideias, essas grandes finalidades da cidadania, sustentabilidade, convivência democrática, participação, a partir do planejamento de decisões de política educativa, coisas que nós possamos fazer efetivamente nas salas de aula. E isto traz, acho, uma coisa que você mencionou, que é voltar a pensar nas questões críticas da política educativa, currículo, formação docente, esta definição e como levar para a prática o uso da IA para docentes, estudantes e funcionários também em algum momento. Que critérios de compra, adaptação, adoção de tecnologia nós precisamos? Como protegemos concretamente os dados sensíveis? Como geramos mecanismos de participação das comunidades nas decisões? E eu pensava que, para isso, uma chave está no fortalecimento de capacidades nos diferentes níveis do sistema. Nos ministérios, é claro, com equipes técnicas que possam pensar como desenvolver essa regulação e levá-la à prática, como avaliar e reorientar as decisões do uso da tecnologia e também como os níveis intermediários precisam dessas ferramentas para ir acompanhamento às escolas. E as escolas precisam de tempo, formação, apoio para poder usar essas ferramentas de forma pedagogicamente significativa, eticamente responsável e crítica. Bom, eu acho que esta necessidade que você coloca na sua intervenção de não separar a agenda da transformação digital e da IA em particular, da agenda cidadã, é chave também para contextualizar tudo o que dizemos sobre planejamento, implementação de política e uso da produção de dados para tomada de decisões. Muito obrigada, Ali. Você nos ajudou a ir aterrissando numa ideia potente de integralidade, de responsabilidade em todos os níveis da gestão. E gostaria de passar a palavra para a Christian para que possa fechar sua exposição recolhendo todas as ideias. Obrigada, Alejandra. Eu acho que o que ela diz é chave, como isso se transforma num processo virtuoso de melhoramento da política e como a experiência de implementação pode somar aos processos de implementação política. É um desafio que está pouco resolvido, porque acontece conosco que as nossas instituições focam na evidência e que é muito importante, porém a realidade é interseccional. Não é a mesma coisa que ser uma pessoa indígena ou com deficiência. São experiências de vida muito diferentes que impactam na nossa predisposição à aprendizagem, oportunidade de aprendizagem contínua. Duas crianças com acesso a um dispositivo podem ter resultados de aprendizagem totalmente diferentes a depender de onde moram, com quem se relacionam, qual é o capital cultural das suas comunidades. Então, tem várias conversas que começam a se cruzar, e o mais desafiador é, no nosso papel institucional e de prática educativa, ser um motor dessa polinização cruzada entre quem cria o programa, quem implementa no micro e os docentes, diretores, estudantes que estão vivendo isso no dia a dia e que permitem gerar as mudanças nas sociedades. Obrigada. Obrigada, Cris, e vamos passar para a seguinte fase do nosso encontro. Muito obrigado, feliz de ter chegado nessa parte das perguntas, que sempre é difícil. Que bom. A ideia é aproveitar e conectar com as questões que foram surgindo no chat, que foram muitas. E para abrir esta conversa, vou pegar um comentário. Espero que vocês entendam que é um pouco picante, mas útil, do Luiz Ramon Ibáñez, que nos convida a não ficar apenas no diagnóstico situado, respondendo à intervenção da Alejandra, que dizia isto é diagnóstico situado. Também Ruby Estela Mendonça sintetizou dois desafios centrais para a região e disse iniquidade e deserção. E Derford Hernán Castro assinalou que, em alguns contextos, não falamos só de estar
longe da meta, mas inclusive de possíveis retrocessos. Pergunta é concreta. Pensamos a transformação digital na era da IA, transformação digital inclusiva, a partir da transformação adaptativa. Qual seria o maior risco para os sistemas educativos da região? Desenhar políticas que não chegam até as escolas, medir indicadores que não mostram realidades, adotando tecnologias suficientes ou não envolver as comunidades educativas nas decisões. Alejandra, para você, da perspectiva de planejamento e implementação adaptativa, o que uma política digital inclusiva tem que ter para não ficar no diagnóstico, como dizia o nosso colega, e avançar para mudanças concretas? Depois passo para a Laura, o Jam Report, o olhar de acesso. Que evidências precisamos para saber se essas mudanças estão reduzindo gaps de acesso, permanência e finalização? 1 minuto para as duas. Muito concretas. Adorei a pergunta, achei muito desafiadora. Como transcender o diagnóstico? Acho que a chave está na implementação, em como usar a informação para implementar. Um exemplo muito bom para mim disso foi toda a discussão de 2022 e 23 do Jam Report sobre o uso de celular e como basicamente, rapidamente, muitos países começaram a pensar nisso, que estava muito instalado, mas não estava tão pensado. Começaram a regular e houve um mecanismo muito interessante. Houve um relatório da Unesco Montevidéu sobre esse tema, a reação dos diferentes países da região, com questões concretas que impactaram na cotidianidade das escolas e dos alunos. Esse é um exemplo excelente de como não ficar apenas no diagnóstico. Passo a palavra para a Laura, rapidamente. Ah, você roubou o meu exemplo, vou ter que pôr outro. Não, acho que falando de impacto e olhar para as tecnologias de outras perspectivas, a proibição dos celulares foi um dos maiores exemplos. Mas acho que falando de riscos, medir os indicadores, não todos mostram as desigualdades reais. Às vezes a gente se centra na conectividade, mas não vemos quem está sendo afetado. Não vemos se a conectividade é boa, se os docentes são capacitados, se as famílias também, se têm as ferramentas, competências digitais. Então, acho que esquecemos do ecossistema, focamos apenas no dado e não vemos tudo que o rodeia. O relatório GEM 2026 coloca em perspectiva não só esse indicador específico de conectividade, mas também onde estão nossos sistemas educativos no que se refere a todos os indicadores. E para nós, o mais importante é que a tecnologia é e continuará sendo, do rádio até a IA, uma ferramenta, mais uma ferramenta que pode ajudar a avançar com os sistemas educativos. Mas sempre tem que ter o interesse do aluno e do docente no centro. Isso é extremamente importante. Muitíssimo obrigada, Laura. Amparo. Obrigada, Fer. Entrei na área antes da hora, desculpem. Bom, eu gostaria de recuperar mais duas contribuições do chat que nos ajudam a precisar o debate. Primeiro, do Luiz Espinal, que mencionou o mapa da Riga Unicef, que é interessante para acompanhar a atividade escolar e está integrando de forma global o monitoramento das condições habilitantes, que são as infraestruturas, a conectividade, a disposição de dispositivos. Mas o Luiz também falou de uma coisa-chave, que é o fator habilitante para outros componentes de transformação digital, como a formação docente, as atitudes para com a tecnologia. Numa linha similar, Carolina Palma Elissalde diz que a tecnologia é uma ferramenta ou um recurso de acesso para a inclusão real. Esses comentários nos permitem fazer a pergunta: não se trata de negar a importância da conectividade das plataformas, mas nos perguntarmos que outros indicadores precisamos para saber se as tecnologias estão gerando um impacto, uma inclusão real.
Eu gostaria de convidar a Laura, da perspectiva do Gem Report, e perguntar como evitar que as políticas digitais sejam medidas apenas por conectividade ou acesso a plataformas e dispositivos e avançar para indicadores que mostrem efeitos reais mais qualitativos. E o Christian também, retomando o que foi dito por Carla e Eric sobre juízo ético, o diálogo crítico da IA, como podem os sistemas educativos traduzir essas capacidades em experiências concretas de formação cidadã, convivência democrática e, resumindo, como nós poderíamos medir estes avanços na cidadania digital? E, finalmente, Alejandra, a partir do planejamento e da implementação, como esses dados se integram em ciclos de retroalimentação para que a política não meça só acesso, mas também efeitos reais sobre a inclusão? Eu vou deixar para vocês essa proposta para cada um e estou muito agradecida. Laura, você tem a palavra. Muitíssimo obrigada, Amparo. Vou retomar então um pouco os pontos que eu estava expondo. A tecnologia, a mensagem está claríssima, muito mais do que conectividade. Olhando para os diferentes indicadores, podemos ter ideia de como estamos e se as condições são as de ter um acesso equitativo. Se pegarmos o caso de paridade de gênero e acesso em educação digital, vemos que em 2023, 81% dos homens possuíam celular, contra 35% das mulheres. 254 milhões de mulheres, menos do que homens, usam a internet. Esses são dados de acesso, mas podemos olhar de outro ângulo, que são as normas sociais, os comportamentos. E nosso relatório diz que em Paquistão, 22% das mulheres sem acesso a telefone assinalou a falta de aprovação das famílias como causa. Como podemos abordar disso a partir de uma perspectiva de monitoramento e de dados? Nós precisamos recopilar de forma sistemática dados cruzados por sexo, não só sobre a propriedade de dispositivos, acesso à internet e conectividade, mas também frequência de uso, local, escola, comunidade, família, e complementar esses dados com informação sobre atitudes em relação a gênero, especificamente para identificar barreiras mais amplas que vão além do mero acesso. Muitíssimo obrigada, Laura. Christian, muito obrigado. Amparo, obrigada, Laura, porque você me deu um bom gancho. Mundialmente, segundo a Unesco, apenas 18% das pessoas que participam da revolução tecnológica, desenho de IA, etc., são mulheres. O problema não tem a ver com o acesso paritário à tecnologia, tem um problema de fundo, de desenho. Não tem suficiente participação. Isso pode ser uma oportunidade pedagógica. Nós podemos ajudar a acompanhar processos de estudantes para reflexão, pensamento crítico associada ao que está sobre-representado pela IA. Isso pode ser feito com perguntas dirigidas, mas para a medição é mais complexo. Laura também disse: como medimos o compromisso, participação significativa juvenil? Muito difícil. Tem alguns exercícios, existem indicadores de desenvolvimento atitudinal. Poderia ter um espaço aí para explorar melhor. Tem atividades muito valiosas, promover as sistematizações de línguas indígenas. O problema não é o uso da ferramenta, e sim como encontrar oportunidades transformadoras para que o processo de aprendizagem contribua para uma sociedade melhor, porque no final do dia estamos formando pessoas. Obrigado. Excelente, Cris, muito inspirador. E vamos fechar com Ali, com chave de ouro. Obrigada por essa pergunta sobre o uso da informação e o feedback desse uso para as políticas. Eu quero retomar os dois exemplos que eu fui esboçando sobre isto. Um é o da grande informação do Gem Report sobre o uso de celulares e tudo que isso gerou nos países, nas escolas. E, em segundo lugar, os sistemas de alerta precoce. Aí temos um exemplo muito concreto
e com muita força na nossa região de um uso da informação que retroalimenta e contempla todos os níveis de governança para ter resultados muito concretos sobre a trajetória e a aprendizagem dos alunos. E tem relação com o digital, mas principalmente com como os países usam isso para poder levar para políticas que contemplem o direito à educação e à inclusão. Muito obrigada. Vai, Fer. É um prazer este momento de fechamento do intercâmbio entre vocês e se aproxima também o momento das conclusões. Então, eu acho importante recuperar algumas ideias que surgiram no chat. Rosa Funes diz: a tecnologia sem propósito educativo é apenas uma ferramenta. Muito bom. Diana Belém Mora Polido, da Colômbia. Próxima também vinculou a alfabetização mediática com os direitos humanos. Adriana de la Rosa alertou sobre desinformação, democracia e cultura da paz. E Rubio Reyes deixou uma frase muito potente. Não é uma questão de conexão, é ideia de conectar. Então, com todas estas questões que nós fomos recuperando hoje, nós propomos fechar com uma resposta muito breve da parte de cada um de vocês para poder responder qual é a condição mais importante para que a transformação digital na era da IA seja inclusiva, tenha propósito educativo e se sustente como processo contínuo na região. Alejandra, nós vamos pedir para responder sobre as capacidades estatais. Laura, acesso, equidade, proposta do GEM. E Christian, a partir de cidadania e ciência educativo. Seus últimos minutinhos. Alejandra? Bom, se eu tivesse que assinalar apenas uma condição central, eu diria que se trata de construir capacidades estatais que sejam duradouras e que permitam implementar de forma adaptativa uma transformação digital, educativa e inclusiva. Nesse sentido, tudo que se relaciona com colocar a inclusão nas políticas não pode ficar apenas na declaração do desenho da política, tem que operar como uma coluna vertebral de todo o resto que é decidido, monitorado, ajustado e avaliado. E só dessa forma, essa transformação digital, incluindo os temas de IA, que apresentam outros desafios que foram falados no último seminário, poderemos construir uma agenda para ampliar direitos e não continuar reproduzindo desigualdades. Obrigado. Agora, Laura. Eu me centraria numa tecnologia que fosse humana e coloque docentes e estudantes no centro. Acho que com frequência a gente esquece disso e para nós é o mais importante. Mas também de uma abordagem de equidade, não esquecer que a tecnologia muitas vezes aproxima alguns e deixa muitos outros atrás e precisamos garantir que a tecnologia não discrimine ninguém por origem, por capacidade, e o acesso a todos os recursos deve ser realmente para todos e todas. Devemos contar com a formação, os recursos e o fortalecimento das capacidades e competências para que todos possam usá-los de forma efetiva e, assim, ver isso refletido nos resultados de aprendizagem. Excelente. Christian, muito obrigado. Para mim, seria convidar a quem implementa políticas e a oportunidade da IA. Não devemos deixar de falar de alfabetização fundamental, resultado de aprendizagem, mas usá-lo como desculpa para melhorar a justiça, a democracia, a mais relação entre as pessoas. Aí está o desafio. E há costumes que vêm com a matemática medindo o custo, cidadania promovendo inclusão dos excluídos. E a IA apresenta também as mesmas oportunidades, as questões indígenas. Nós podemos integrar e responder aos objetivos de aprendizagem curricular. Essa seria minha recomendação: olhar as oportunidades curriculares com as oportunidades trazidas pela inteligência artificial. Excelente, muito obrigada, Alejandra, Laura, Christian.
por esta conversa tão enriquecedora, por nos acompanharem nessa jornada. Vamos com uma ideia central: repensar a transformação digital a partir da inclusão implica compreendê-la como um processo que é contínuo e não uma intervenção pontual. Requer diagnóstico situado, implementação adaptativa, dados desagregados, políticas sustentáveis, regulação, acessibilidade, formação docente, participação, critérios éticos e capacidade de ajustar o rumo a partir de evidências. Também fica claro para nós que a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes podem abrir oportunidades importantes para acompanhar trajetórias, ampliar sustentabilidade, acessibilidade, fortalecer decisões de políticas e enriquecer experiências de aprendizagem, mas essas oportunidades só se concretizam se as tecnologias estão orientadas pelo direito à educação, à equidade, à diversidade, à cidadania democrática e o bem comum. Agradecemos a todas e todos por nos acompanharem durante este seminário aberto. Esperamos que esta conversa contribua a continuar construindo uma transformação digital educativa, inclusiva, democrática, sustentável na América Latina e no Caribe, e esperamos que continuemos nos reunindo nesse espaço, construindo cooperação educativa na região e, por que não, integração educativa. Fer, devolvo a palavra para você para fazer o fechamento. Obrigado, Amparo. Gostaria de reforçar a ideia final de que a inclusão não é uma etapa da transformação digital, e sim o critério que deve orientar todo o processo, desde o desenho até a implementação e a aprendizagem contínua. Por isso, muito obrigado, Alejandra, Laura, Christian, por nos acompanharem. Foi muito enriquecedor. Acho que para os participantes do Arte, todos os funcionários que nos acompanham, foi um espaço de reflexão profunda. E queremos convidar vocês, porque esquecemos da outra vez, a tirar uma foto todos juntos. O Fede vai nos ajudar, porque ele está nessa parte técnica. Vocês vão ver um botão. Então, primeiro, convidamos todo mundo a abrir câmeras, porque senão vocês não vão sair na foto do grupo. Fede, comenta para a gente como é esse processo. Oi, Fernando, obrigada. Vamos fazer um print da tela, vocês só precisam abrir as suas câmeras. Nós agradecemos muito, porque esse é um espaço no qual percebemos como é esta rede, essa aliança regional, fundada a partir da Unesco e que fala da riqueza desse espaço de intercâmbio que vai sendo gerado em cada encontro. Saudamos assim e vamos fechar desta maneira o evento público. Agora continuamos com o evento fechado, especialmente para os participantes indicados na parceria Arte, e vamos saudar todos os participantes e todos os que fazem parte do curso são convidados a continuar aqui. Agradecemos muito também o acompanhamento da nossa equipe de interpretação, como sempre. Impecável seu trabalho. Desculpem se fizemos correr um pouquinho e vamos fazer um breve recesso. E depois passamos rapidamente para os breakout rooms com as equipes de trabalho. Saudações a todos, a nossos painelistas, nosso agradecimento foi excelente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.